Olá, boa noite. Eu sou o pastor Jean, da Igreja Evangélica Luterana da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Hoje, nesse dia tão especial para muitos de nós, né? É virada de ano, muitos estão já se preparando para suas comemorações, para esse novo ano que está chegando aí, 2022. Mas eu queria convidar vocês um pouquinho para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. O que Deus tem a nos dizer também sobre essas expectativas, sobre as retrospectivas deste ano que se passaram também, sobre as nossas vidas. Eu queria convidar vocês a nós lermos o Salmo de número 90, do versículo 1 até o versículo 12, onde está escrito o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira, e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80, mas estes anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o Teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Este salmo foi escrito por Moisés, que no final da sua vida olhou para trás, para tudo que ele viveu, tudo que ele fez, analisando a sua vida, a brevidade da sua vida também, e ele não tem outra alternativa a não ser perceber aquilo que Deus fez por ele, a mão de Deus agindo no seu dia a dia. Moisés, ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. E ele tem uma história interessante. Logo quando ele era bebê, ele não foi criado pela sua mãe. A sua mãe teve que deixá-lo em um cesto para ser encontrado pela filha do rei, filha do faraó, para que assim ele pudesse crescer. Depois disso ainda, ele foi criado como filho do faraó, como um membro da família real, e até ali Deus também o protegeu. Depois que ele foi encontrado, ele viveu ali no palácio por 40 anos, uma vida totalmente diferente de todos os outros hebreus que tiveram uma vida cheia de pobreza. Ele teve luxo e riquezas. Um dia, em um dos seus passeios pelo palácio, ele viu um hebreu sendo agredido por um egípcio. Então ele se enfureceu e, num momento de ira, atacou e acabou matando o egípcio. Quando o faraó descobriu, ficou completamente revoltado e queria punir Moisés. Foi então que ele fugiu, foi para o deserto e viveu lá ainda muitos outros anos, aproximadamente 40 anos vivendo exilado, até que Deus foi ao encontro dele. E através de uma sarça ardente, ele então o chama para que Moisés seja um instrumento de Deus para libertar o povo hebreu da escravidão. No começo, Moisés ele tentou argumentar contra Deus, disse que ele não era apto para isso, não saberia se conseguiria fazer o que Deus queria. Deus então, para tentar fazer ele entender que Deus estaria no comando, dá a ele alguns poderes, faz com que o seu cajado se transforme em uma cobra e depois volte a ser um cajado, faz com que a sua mão se encha de lepra e depois tira essa doença. Depois ainda dá o poder de transformar a água em sangue, para que quando ele mostrasse esses poderes, o
povo acreditasse que ele havia sido enviado por Deus. Mas mesmo assim, mesmo Deus afirmando o tempo inteiro que estaria com ele, Moisés ainda se recusava, se sentia despreparado para tal feito, dizia não saber falar direito, pediu para que Deus mandasse outra pessoa no lugar. Podemos perceber aqui que Moisés não confiou totalmente no que Deus disse para ele e por isso ficou com medo da sua missão. Mesmo assim, com toda essa incredulidade, Moisés acabou obedecendo a Deus. E depois de todo o desenrolar da história, as 10 pragas, os hebreus fugindo do Egito, sendo perseguidos pelo exército, a travessia milagrosa pelo Mar Vermelho, os hebreus então se viram livres e andaram rumo à Terra Prometida. Não foi uma tarefa fácil. Durante muito tempo eles caminharam pelas areias quentes do deserto. Claro, como seres humanos, pecadores, que volta e meia não confiam em Deus, estavam sempre reclamando. Estavam insatisfeitos pela liberdade que agora tinham. Por causa da incredulidade do povo, Deus não permitiu que aquela geração entrasse nessa nova terra. Mas ainda assim, cuidou deles durante todo o período em que vagaram pelo deserto. Mas e se nós estivéssemos nessa situação? Se nós fôssemos parte daquele povo do Egito, aquele povo hebreu que saiu do Egito, será que não reclamaríamos da mesma maneira? Olhando só para esse ano que se passou, quantas vezes, no menor dos obstáculos, nós reclamamos? Quantas vezes nos sentimos impróprios para algum serviço? Não nos achamos suficientes? Pois é, eu digo para vocês que se nós estivéssemos junto com aquele povo, nós estaríamos agindo exatamente do mesmo modo que eles. Não estaríamos satisfeitos com nada. Da mesma forma que nos dias de hoje, dificilmente conseguimos enxergar a mão de Deus em nossas vidas. Sempre reclamamos, nunca nada é suficiente para nós. Vide ao que muitos fazem nos dias de hoje. Dia 31 de dezembro, o dia onde crescem as simpatias, onde crescem as coisas que as pessoas tentam fazer para manipular o seu futuro, para tentar tomar o controle das suas vidas, tentar ter prosperidade, tentar ter alegria, tentar ter paixão, amor, e fazem de tudo para que isso aconteça, porque não estão contentes com a sua atual realidade. No fim da sua vida, Moisés escreveu este salmo, Salmo 90. Salmo esse que é considerado como uma última oração, uma oração na qual Moisés reconhece a ação de Deus durante a sua vida. Ele olha para trás, faz essa retrospectiva que nós costumamos também fazer, e ali ele então percebe a mão de Deus guiando ele, amparando, cuidando. Por isso que ele escreve: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, pois em todos os momentos Deus se mostrou presente. Durante toda a vida de Moisés, Deus esteve com ele. O protegeu quando estava no cesto no rio. Deus guiou seus passos quando o chamou para libertar o povo de Israel. Durante anos no deserto, a mão de Deus esteve presente na vida do povo de Israel. O mesmo povo que se queixava da escravidão e foi liberto, que agora se queixava da liberdade, falando que no Egito não sofriam tanto, pois lá tinham mais coisas para comer. Deus ouviu o povo, ouviu as suas reclamações, e mesmo assim, olhando para esse povo que não reconhecia esse amor, que não reconhecia esse cuidado, Deus lhe dá o que comer, lhes dá o que beber, lhe deu sombra durante o dia e luz para iluminá-los à noite. Queridos irmãos, neste momento, antes da virada do ano, nós costumamos nos reunir com nossos familiares e amigos. Algumas pessoas veem nesta data uma oportunidade de celebrar o ano que passou,
comemorar as conquistas, comemorar a vida, celebrar os momentos bons que vivemos. Enquanto outros veem na virada de ano apenas uma oportunidade de deixar o ano que passou para trás, de certa forma tentar esquecer o que passou e tentar recomeçar. Muitas vezes não enxergamos o que Deus tem feito em nossas vidas. Nos queixamos de problemas que não tínhamos e não reconhecemos que outros problemas foram resolvidos. Mas Deus sabe que somos assim. Ele nos conhece intimamente. Na verdade, Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. E com esse conhecimento, Ele sabia que nós cairíamos em pecado e seríamos o que somos hoje. Pobres pecadores que carecem de amor. E foi isso que Deus fez. Ele supriu a carência do seu povo. Nos deu o que nós precisávamos. Despejou e ainda despeja todo o seu amor sobre nós. Um amor tão grande que fez com que Ele sacrificasse o próprio Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar do poder do pecado. Esse resgatar não nos tira totalmente das garras do pecado, porque enquanto estivermos aqui neste mundo, nós continuaremos pecadores, continuaremos pecando contra Deus, contra a Sua palavra, e óbvio, cada ação tem uma reação, nós continuaremos sofrendo por causa disso, mas não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Deus está ao seu lado. Deus vem até nós através da Sua palavra, Deus vem até nós através do batismo, nos dá a fé pelo poder do Espírito Santo, e esse Espírito Santo capacita a cada um de nós para permanecermos firmes neste mundo em meio às tribulações. E enquanto nós estivermos aqui, caminhando em rumo à terra prometida, que nós possamos sempre perceber também a mão de Deus em nossas vidas. Assim como Moisés, nós podemos fazer uma retrospectiva e olharmos que a cada dia desse ano que se passou, cada momento, tanto de alegria quanto de tristeza, e percebermos que Deus esteve lá conosco. E da mesma forma, Deus promete estar ao nosso redor para nos cuidar e orientar também nesse novo ano que se inicia. Mas o mais importante, que neste novo ano, a sua fé, a sua confiança continue firmada em Jesus Cristo, que é o único que pode nos dar algo de verdade. Com sua morte e ressurreição, Jesus te dá o perdão. Jesus te salva, te dá a vida eterna totalmente de graça. Não se deixem enganar pelas simpatias e promessas vãs que o mundo dá, que o mundo promete prosperidade, pois mesmo que isso realmente funcione, o que o mundo oferece é vão, é passageiro, e não vale a pena perder a vida eterna, a salvação, para receber migalhas que este mundo tem para nos dar. É como diz ainda Moisés neste salmo: faze com que saibamos como são poucos os dias de nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem o que vai acontecer nas próximas horas, mas é por isso que precisamos sempre ter corações sábios. Ter um coração sábio é um coração guiado pela palavra de Deus, firme nas promessas de Jesus, que não se abala nas tribulações, mas permanece contente. Assim como Paulo diz, de Jesus eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E viver contente significa viver satisfeito. Nem sempre felizes, às vezes também tristes, mas contentes e confiantes de que Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. Queridos irmãos, ao invés de simpatias, que a nossa entrega seja a Deus, assim como dizem as Escrituras. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Que Deus abençoe este dia e também o próximo ano que se inicia na vida de vocês. Amém.